Olá pessoal, espero que estejam bem. Então vamos concluir aí a gravação do vídeo de Spanning Tree em cima do VSX. Esse segundo vídeo, em teoria, não tem ligação direta com o VSX, porque a gente vai aplicar as boas práticas no switch de acesso. Porém, eu estou aproveitando e já fazendo essa gravação, porque isso é algo que o pessoal me pergunta de vez em quando sobre o que eu devo aplicar na camada de acesso, o que eu não devo. Então, existem algumas dúvidas sobre esse tema. Aqui vai ser bem mais rápido. O que eu vou fazer aqui, pessoal? É só para recapitular. Eu terminei o último vídeo mostrando um pouco para vocês sobre o root guard. Eu configurei basicamente na interface lag é, 1 que está indo para a camada de acesso. Então foi uma configuração que eu apliquei diretamente no switch Core 1 e ela foi replicada para o segundo core. Então se a gente olhar aqui, eu tenho a configuração de root guard dentro do Link Aggregation 1. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, pessoal. Vamos entrar na camada de acesso e vamos começar a conversar sobre algumas possibilidades e boas práticas que eu consigo fazer nessa camada. Então, a primeira coisa é o seguinte: se a gente entrar na interface lag do switch de acesso, basicamente é uma VLAN em modo trunk. Na verdade, é uma interface em modo trunk, passando algumas VLANs aqui da 10 a 15 que eu estou usando para simular um ambiente de campus. O que a gente pode configurar aqui para agregar ainda mais proteção em cima dessa topologia de spanning tree. A gente pode, desse lado, configurar o que a gente chama de loop guard. Então, aqui dentro, existe um comando que se chama loop guard. Então, eu configurei. Agora, se vocês observarem a interface Link Aggregation, eu tenho esse comando habilitado. Então, o Loop Guard ele só deve ser habilitado em interfaces de uplink. Esse é o princípio dele. E, de preferência, as interfaces de uplink para um core. Então, isso exclui, por exemplo, se eu tiver um Link Aggregation com um servidor. A gente exclui esse comando dessa interface, tá bom? Qual que é a função do Loop Guard, então? Basicamente, pessoal, o que acontece aqui é que se essa interface lag ela parar de receber BPDUs, significa que ou eu tive algum problema no core, ou eu tive um loop e por algum motivo as BPDUs não estão sendo propagadas. Tá? Então, e tem outras possibilidades também. Mas a ideia é evitar que um outro root assuma a topologia e eu acabe enviando muitos topology changes, tendo muitas alterações aqui dentro da topologia do spanning tree, o que vai afetar diretamente no tráfego da rede. Então, como que a gente pode, por exemplo, simular isso? Show spanning tree, a configuração está habilitada, a lag 1 está aqui, e por enquanto tudo normal. Então essa interface ela está recebendo PPDUs, conforme manda o figurino. O que a gente pode fazer aqui é o seguinte: a gente pode aplicar um BPDU filter na interface lag. O que o BPDU filter faz, pessoal? Ele basicamente para de propagar BPDUs através de uma determinada interface. Isso aqui é para ser utilizado com muita coerência, tá bom? Às vezes a gente utiliza BPDU filter quando a operadora entrega um link ou múltiplos links, ela coloca um switch no meio para economizar router, etc. E aí muitas vezes ela deixa o spanning tree habilitado nesse switch e ele passa a ser parte da nossa topologia de spanning tree. E eu não quero isso. Então, o BPDU filter eu posso aplicar nessa interface para esse switch com a operadora. Só que se eu tiver um loop do outro lado, puta, eu tenho um problema, tá? Porque eu não estou propagando nenhuma BPDU, eu não sei como o loop está se propagando e eu posso ficar vendido nessa história. Basicamente é isso. Então aqui, ó, o que eu posso fazer? A gente pode aplicar um spanning tree. Antes de eu aplicar, vou mostrar para vocês que a porta ela está em modo de encaminhamento. Então é a lag 1, ela está em forwarding state. Beleza? BPDU sendo propagadas, tudo certinho. Se eu aplicar o spanning tree
BPDU Filter, o que vai acontecer? Inclusive, pessoal, ele até gera vários alertas aqui dizendo sobre o que pode acontecer se eu habilitar o BPDU Filter. Mas basicamente eu parei de propagar BPDU na interface lag ligada com o switch de acesso. Então o switch de acesso está olhando isso e falou, opa, tem alguma coisa errada. Será que o core parou? O meu root da rede parou? É melhor eu cortar a comunicação com essa interface então. Então se a gente olhar aqui agora, deixa eu Spanning Tree, observe que a interface mudou para o que a gente chama de loop inconsistence. E aí aquele mesmo comando que eu mostrei no vídeo anterior se aplica. Se a gente pegar o inconsistent ports, ele aparece que a porta entrou no estado de block por questões do loop guard. Beleza? Então, sempre habilitem essa feature para deixar a rede mais protegida do ponto de vista do acesso para o core. Eu vou desabilitar o BPDU Filter, a interface. Provavelmente tudo vai voltar ao normal aqui dentro dos próximos 5 segundos. Então, ela já está em modo de encaminhamento de novo. Agora, pessoal, para encerrar essa parte do Spanning Tree, eu vou entrar numa interface, simulando ela como se fosse uma interface de acesso. Eu vou tirar ela de shutdown. Vamos olhar o Spanning Tree de novo. Então agora ela está em modo de encaminhamento também, como designated. Certo? Tudo belezinha. Só que dentro dela eu não tenho nenhuma configuração relacionada às boas práticas de Spanning Tree. Então basicamente ela está como uma porta de acesso na VLAN 10. Vamos lá. Primeira coisa que a gente pode configurar em todas as portas de acesso é o que a gente chama de Spanning Tree Port Type Admin Edge. Então, por default, a porta ela está no estado de Admin Network. Quando eu coloco a porta, pessoal, no estado de Admin Edge, o que eu estou dizendo aqui? Basicamente, o Spanning Tree ele passa por alguns processos de algumas fases até ele entrar no modo de encaminhamento. Ele passa por uma fase de aprendizado, uma fase de escuta, e aí ele entra no modo de encaminhamento. Isso tem um timer. Né? É importante por quê? Porque você está validando se a porta tem algum loop, se ela está no estado legal, comum. Só que demora alguns segundos para que isso aconteça. Em teoria, pode impactar os dispositivos que estão no downlink desse switch de acesso, ou seja, os usuários. Então a ideia é que, como eu tenho certeza que é um usuário que está espetando um equipamento, né, um computador nessa porta, e que esse computador obviamente não vai propagar BPDU, eu posso simplesmente dizer para o Spanning Tree que ele vai entrar no modo de encaminhamento de forma automática, ou seja, ele vai eliminar a checagem das outras fases. De novo, só façam isso em portas de acesso que vocês têm certeza que são computadores ligados, computadores e outros dispositivos de usuário final. Então esse é o primeiro comando que a gente pode aplicar dentro de uma porta de acesso. Depois disso, pessoal, tem dois comandos que eles são parecidos. Eu vou aplicar eles em seguida aqui. Ó. Então, BPDU guard é um deles. E tem um comando que se chama loop protect. Então agora, deixa eu limpar a config aqui. Como que nós ficamos? O port type admin edge habilitado. Eu tenho o BPDU guard e eu tenho o loop protect. Para que servem essas duas features que eu habilitei agora? Então, a partir do momento que a porta está configurada como admin edge, ela entra em modo de encaminhamento por default. Não tem mais aquele delay de a porta ser verificada e passar por todas as etapas do Spanning Tree. Só que isso gera um risco. E se alguém espetar alguma coisa que é um switch, ou por exemplo, um router, um access point que ele trouxe de casa, pode ser uma invasão, pode ser algum tipo de ataque. Alguém espetando alguma coisa para ter acesso à sua rede, ou para manipular a sua topologia de Spanning Tree. Aí existem N possibilidades. Se isso acontecer, eu tenho que ter alguma proteção. A primeira delas é o BPDU Guard. Então, o que acontece? A partir do momento que essa porta, que não deveria receber BPDU, recebe, automaticamente o BPDU Guard bloqueia ela. Bom,
Agora, para que serve o Loop Protect? Isso é extremamente importante também. O Loop Protect ele não faz parte do Spanning Tree. É uma feature desse switch Aruba CX. E qual que é a ideia dele? Ele pode trabalhar em conjunto com o BPDU Guard. Então, a principal diferença entre essas duas funcionalidades é que o BPDU Guard depende de receber uma BPDU para entender se tem um loop, se tem alguém espetando algo que não deveria, etc. O Loop Protect ele tem mecanismos para validar um loop que não dependem do recebimento de BPDUs. Então, a gente pode até voltar naquele caso da operadora, por exemplo. Imagina a operadora chegando com o switch e fazendo um loop do lado deles, e você aplicou um BPDU filter na porta. Você não está sabendo o que está acontecendo direito. O Loop Protect ajudaria nesse sentido. Então, o que responder primeiro toma ação. Se acontecer um loop na rede e o Loop Protect identificar primeiro, a ação vai ser em cima dele. Se o BPDU Guard identificar primeiro, ele toma ação primeiro. Então funciona dessa maneira. Existem algumas customizações, pessoal, que dá para fazer, e na verdade elas são a nível global. Ó, vou fazer o seguinte. A nível global, o que vocês conseguem fazer? Então, a Loop Protect, eu consigo, primeiro, a nível global, configurar um timer. Tá? Então, eu posso dizer o seguinte, que esse timer ele está em segundos. Então, eu posso dizer que essa porta, depois dela ser bloqueada, depois de 60 segundos, ela entra no estado de enable de novo. E aí, se ele identificar o loop de novo, ele bloqueia. Fica nesse loop. Desculpa o trocadilho aí, mas fica nesse loop. Então, isso pode até ser interessante, porque o usuário vai perceber que está fazendo alguma coisa errada ou tem algo errado acontecendo e vai acionar o time de operações. Então, essa é uma configuração que dá para fazer a nível global. Eu também posso configurar envio de traps para algum sistema de gerência centralizado. Então, caso essas portas entrem em estado de loop protect, uma trap é enviada para alarmar o time de operações ou o time de NOC, por exemplo. E eu tenho aqui o intervalo de transmissões de pacotes também. O BPDU Guard ele também tem algumas configurações globais, que inclusive é o timeout para habilitar a porta, que é a mesma coisa que eu configurei ali no Loop Protect, por exemplo, 60 segundos. Tá bom? E dentro da porta, voltando na porta 3, o Loop Protect ele tem algumas configs a nível de porta a mais, mas basicamente o que eu quero mostrar para vocês é que existe a possibilidade de eu setar uma ação para o Loop Protect não desabilitar a porta. Então isso é menos intrusivo. Eu posso habilitar o envio da trap, por exemplo, e desabilitar que ele desative a porta. Ou seja, mesmo com a porta em loop ou mandando BPDUs, ele vai manter ela ativa e vai enviar um trap para vocês. E aí tem outras possibilidades de config também que não são atualmente configuradas. Bom, beleza. Para fechar, pessoal, deixa eu limpar a config aqui de novo. Então, a porta está dessa maneira. Agora, o que a gente pode configurar aqui para encerrar é o que a gente chama de TCN Guard. Nitri TCN Guard. O que o TCN Guard faz? TCN é Topology Change. Então, basicamente, quando acontece algum tipo de ação na topologia de Spanning Tree, isso pode ser uma adição de um novo switch, pode ser uma troca de root, pode ser N coisas. Existe o que a gente chama de Topology Change. E o Topology Change ele serve para avisar todo mundo que aconteceu uma atualização na rede. E isso, em muitos casos, pode afetar a propagação de dados na rede. Então, o que a gente está fazendo aqui? Os bits de acesso, em teoria, eles não é para eles encaminharem Topology Change. Quem precisa encaminhar isso é o Switch Core. Se tiver switch de distribuição na rede, eles precisam encaminhar Topology Change também. Mas os switches de acesso não, porque em teoria eles não transmitem BPDU, a não ser as portas de lag. Então, nas portas de acesso, a gente vai configurar essa feature para que evite de acontecer, por exemplo, de alguém ligar algum modem na porta, esse modem propagar BPDU, e desse BPDU ser uma topology change para a rede inteira, por conta de uma porta de acesso. Então, essa é a última feature que dá para a gente configurar. No final, a porta de acesso então ficou dessa maneira. BPDU Guard habilitado, TCN Guard habilitado, Admin Edge habilitado e Loop Protect habilitado.
E para encerrar, pessoal, para ficar mais visual, porque esses últimos 2 vídeos nós ficamos muito aqui na CLI, eu vou mostrar aqui um PowerPoint para vocês, só para ficar um pouco mais visual. Então, basicamente, o que a gente fez nesses 2 vídeos? A gente configurou o domínio de VSX, que são esses 2 switches, usando o MSTP na região 0, que é a região default. A partir desse ponto, a gente configurou a prioridade 1 nesses 2 equipamentos e eles se tornaram o root bridge da rede, certo? Nos uplinks para os switches de acesso, nós configuramos o root guard, que é a funcionalidade que basicamente vai bloquear as portas que mandarem BPDUs com prioridades mais altas dentro de uma rede. Do lado de acesso, o que a gente fez? Nas portas de uplink para o core, a gente habilitou o loop guard, né? Ou seja, qual que é a ideia do loop guard, só para recordar? Se em algum momento eu receber alguma BPDU, na verdade, se eu não receber BPDU do switch core, automaticamente eles bloqueiam essa porta lag, porque subentende que eu tive um problema no core, ou um problema de topologia de spanning tree. Então o loop guard serve para isso. E nas portas de acesso, acabei de explicar já, eu não vou entrar mais no detalhe, mas a gente configurou o admin edge, BPDU guard, loop protect e o TCN guard. Então essas são as boas práticas, pessoal. Tudo isso vocês podem encontrar diretamente na documentação pública da HP Aruba. Então, se vocês buscarem aí por boas práticas do VSX, vai ter um capítulo específico falando de Spanning Tree. E se vocês olharem o Configuration Guide dos equipamentos, vai ter uma seção específica falando de boas práticas do Spanning Tree também. Pessoal, por hora é isso. Para encerrar essa série de vídeos, falta eu gravar alguma coisa relacionada à parte de roteamento. Não sei se vai ser o próximo vídeo, talvez eu aborde outros assuntos no próximo vídeo, mas eu vou encerrar isso o quanto antes. E aí, qualquer dúvida, como eu já disse no início dos outros vídeos e nesse vídeo também, fiquem à vontade para entrar em contato comigo no LinkedIn ou podem deixar um comentário aqui no vídeo do YouTube e eu vou respondendo assim que possível. Beleza? Obrigado a todos aí, até a próxima.